Fala aí, amigo do museu, beleza? Aqui é o marinheiro Thales a bordo do encoraçado Minas Gerais. Já imaginou uma época onde você, que tivesse que trabalhar para a marinha, se cometesse algum erro, tivesse que ser açoitado, levasse mais de 200 chibatadas? Parece algo muito extremo, coisa de antes mesmo do Brasil ser descoberto, não é mesmo? Mas essa história é bem recente, aconteceu em 1910. E também, a história que eu vou contar hoje é sobre o marinheiro negro que desafiou toda a marinha brasileira. Ficou curioso para saber mais? Acompanhe esse vídeo até o final. Bora pro vídeo! Para entendermos melhor a revolta da Chibata, nós precisamos entender o cenário que o Brasil vivia nos anos de 1910. Mas primeiro, antes do vídeo começar, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para um amigo. E quem não for inscrito, já se inscreve aí no canal. A gente está com um canal novo, mas cada vez tentando melhorar aqui no nosso conteúdo. E já deixa o like aí, senão quem vai ficar revoltado aqui sou eu. Brincadeira. Vamos pro vídeo. O ano era 1910. Cerca de 22 anos antes, o Brasil tinha assinado a Lei Áurea, que era a lei que abolia a escravidão. A Marinha Brasileira, mais conhecida como Armada, parece que ainda não tinha abolido a escravidão. A nossa Marinha era composta basicamente dos marinheiros de baixa patente, eram em sua maioria negros ou mulatos, filhos de ex-escravos nascidos depois da Lei do Ventre Livre, ou até mesmo ex-escravos. E alguns eram pegados à força para serem marinheiros. E os marinheiros de alta patente eram em sua maioria brancos. Olha, mas como já não bastava essa diferença entre... Te derrubei. Bom, aqui é a revolta do chikungunya. Como se não bastasse, os marinheiros de baixa patente, além deles receberem uma remuneração muito baixa, eles tinham diversos problemas de saúde devido à má alimentação. E também, os caras, quando faziam alguma coisa errada, por exemplo, eu sou um marinheiro, entro lá com bebida, é proibido. Beleza, eu tenho que sofrer alguma prisão ou algum tipo de repreensão. Mas só que os caras, eles sofriam chibatadas. Isso pra gente hoje é um absurdo, mas era o que acontecia na época. O cara sofria de 25 a 30 chibatadas. Imagina pra você ver. Não sei você, mas já dá pra ficar revoltado com essa situação, não é mesmo? Imagina se nós hoje, ouvindo essa história que aconteceu, ficamos já um pouco revoltados. Imagina os marinheiros da época. Espera aí, que ainda vai acontecer muita coisa nessa história. Bom, então a Marinha decide fazer uma reformulação nas suas armas e nos seus navios e resolve comprar da Inglaterra diversos encouraçados, mais conhecidos como dreadnoughts. E daí, o que eles resolvem fazer? Eles mandam os marinheiros de baixa patente quanto os de alta patente para a Inglaterra para aprenderem com os marinheiros da Inglaterra a operar essas embarcações, que eram embarcações gigantescas, com diversos canhões, e era o que tinha de mais moderno na época. Agora imagina, tudo bem que os marinheiros brasileiros não sabiam falar inglês, eu acredito que os marinheiros de baixa patente, então, muito menos. Mesmo assim, eles viram como os marinheiros de baixa patente ingleses eram tratados. Claro, tinha também penas, penalidades, mas não tinha castigo físico naquela época mais. Isso já tinha acabado e eles eram bem tratados. Eles viram que os marinheiros ingleses eram tratados como se fossem parte da sociedade, mas não uma parte qualquer, uma parte importante da sociedade. Imagina isso para eles. Foi gerando mais ainda a revolta. E já estavam preparando ou combinando de fazer uma revolta, antes mesmo de ir para a Inglaterra fazer esse treinamento com os ingleses. Bom, daí os marinheiros brasileiros voltam para o Brasil, são recebidos com festa,
né, aqueles navios enormes. Tinha um navio que eles chamaram de Bahia, outro Minas Gerais, São Paulo e por aí vai. Foram uma série de navios que eles compraram da Inglaterra. Só que os que não estavam muito felizes eram os marinheiros de baixa patente do Brasil. Porque sabendo que nada mudou, apesar dos navios terem mudado as armas, o tratamento continuava sendo o mesmo. Bom, então qual foi o estopim para a revolta? O estopim para a revolta da Chibata foi um fato que aconteceu envolvendo um marinheiro de baixa patente e um oficial. O marinheiro de baixa patente, assim, tem controvérsias nessa história que eu vou falar agora. Mas uns dizem que ele levou bebida e ficou bêbado dentro do navio, e pegaram ele bebendo. Outra que ele cortou um oficial com navalha e outra que junta as duas. Ele bebeu e cortou um oficial com navalha. Então assim, aconteceu uma treta lá. Resumindo, então o oficial Joaquim Batista das Neves, que era um cara muito carrasco, ficou sabendo dessa treta que envolvia o Marcelino Menezes e condenou o cara a 250 chibatadas. Agora imagina, o cara, tipo assim, o normal era 25, 30. Normal, né? O normal. E condenar o cara a 250 chibatadas era algo absurdo de se pensar. Lembrando que a gente está falando de 1910. Não estou falando de antes da abolição da escravatura. Estou falando de depois da abolição da escravatura. Né? Início do século XIX, para vocês terem uma ideia. E esse foi o estopim da revolta. Então, na noite do dia 22 de novembro para o dia 23 de novembro de 1910, os marinheiros começaram a treta e explodiu a revolta. Liderado por outro João, agora o João Cândido Felisberto, que é, né, o marinheiro negro que desafiou a Marinha Brasileira, a qual eu falei no início do vídeo. O cara simplesmente era um dos líderes, né, se não o líder principal da revolta. Ele juntou, né, os outros navios, os outros encoraçados aderiram também à revolta. Ao todo eram mais de 2.000, 3.000 marinheiros. A bordo, né, dos navios eram vários que aderiram à revolta e apontaram seus canhões, não sei quantos canhões, mas eram muitos. Os dreadnoughts tinham vários canhões, que era mais de moderno naquela época, para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então a população ficou louca. Os oficiais, imagina a situação, os oprimidos se rebelaram. Quem tinha mais dinheiro fugiu para Petrópolis, outros fugiram para o subúrbio, outros ficaram vendo aquela situação toda na orla. Só os corajosos, né? Porque chegaram a atirar, né? Acertaram em um cortiço que acabou, infelizmente, matando 2 crianças. E a revolta continuou. Aos gritos de Viva a Liberdade e o fim da chibata, os marujos içaram a bandeira vermelha de insurreição, apontaram mais de 80 canhões para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e falaram que só saíam de lá se suas exigências fossem cumpridas, que eram as melhores remunerações, melhor alimentação, o fim do castigo, o fim da chibata. Bom, e os caras ameaçaram bombardear o Palácio do Catete. Era onde ia o presidente, era tipo o Palácio do Planalto, o Palácio não sei lá das quantas de hoje. Então, os caras, sabe, deixaram os oficiais, até o presidente, que tinha recém-chegado no poder, bem doido da cabeça. Deixaram eles desnorteados com essa ação. Ninguém estava esperando esse tipo de ação dos marinheiros. É aquela história, né? O elefante do circo, ele tem o poder, a força de quebrar aquilo tudo, de destruir aquilo tudo, mas enquanto ele não se der conta da força que ele tem, ele nunca vai conseguir se libertar daquelas correntes, daquelas amarras. É uma analogia. Bom, e a estrela dessa revolta foi ninguém menos que João Cândido. Começou a dar entrevista para os jornais da época e ele disse que a carne de um servidor da pátria não deveria ser ferida pelos amigos, pelos irmãos da pátria, mas que se fosse sido ferida, que seja pelos inimigos de fora, e não por um irmão, por um amigo, por alguém de dentro da pátria. Bom, eu encontrei nas minhas pesquisas uma carta que eles redigiram para o presidente, e eu vou ler aí para vocês agora. Excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira,
cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência, como chefe da nação brasileira, nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá. E até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa. Durante 20 anos de república, ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos essa honrada mensagem para que Vossa Excelência faça os marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham a engrandecer a Marinha Brasileira, bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo, que era a palmatória, e outros castigos semelhantes, aumentar o soldo, que era a remuneração, pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho, educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda, mandar pôr em vigor a tabela do serviço diário que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: não poderá ser interrompida a ida e volta do mensageiro. Marinheiros, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Caraca, que mensagem! Nossa, senão a pátria vai ser o quê? Aniquilada. Eu tô rindo aqui, mas tipo, tá ligado? Sobre a pena da pátria sendo aniquilada. E era perigoso mesmo, imagina, os caras na posse dos navios mais fodas que tinha na época, apontado pro Rio de Janeiro. Os caras ficou, tipo assim, no mínimo, tiveram que ceder, né? Eles tiveram que ceder, porque senão a ameaça foi feita, né? Assim, uma ameaça, mas os caras estavam querendo algo digno para eles, estavam querendo melhorar o lado deles. Não vejo nada, né, de errado nisso. Talvez, assim, se a gente for querer julgar as ações, mas matou isso, fez aquilo, tudo bem. Mas a revolta tinha que acontecer, não é mesmo? Tava um cenário, assim, triste para os marinheiros. E desumano também. Então, o presidente Hermes da Fonseca recebeu essa carta que levou praticamente um soco na cara. Ele decide dar, né, a anistia para os revoltosos, para os marinheiros, e, né, cumprir com as exigências em troca que, né, eles devolvessem os navios, que se entregassem, né, que saíssem, né, dos navios. Bom, parece que os ventos estavam a favor dos nossos marinheiros, mas não foi bem assim. Os ventos começaram a mudar de novo, dessa vez contra os nossos marinheiros. Pouco tempo depois, eclodiu uma outra revolta, também envolvendo a marinha, mas não era dos mesmos marinheiros, porque os caras já tinham recebido anistia, os caras, tipo, digamos que eles estavam ficando de boa, mas aí um outro pessoal explodiu uma revolta lá na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e meio que a cagada respingou em todo mundo. Suspenderam a anistia, prenderam não sei quantos marinheiros, exilaram não sei quantos marinheiros para o Acre, mataram alguns na ida, foi uma bagunça só. O problema respingou em todo mundo, até quem não tinha nada a ver com isso. E o nosso marinheiro, que é a estrela da revolta, ele foi preso lá na Ilha das Cobras e ficou numa prisão lá junto com mais 17 outros marinheiros, numa prisão desse tamanhozinho, que cabia no máximo talvez 5 ou 6. E ainda como se não bastasse, foi época de Natal, a noite de Natal, o cara limpou a cela lá, diz ele que estava limpando, né, mas limpou com água e cal, a água secou
e o Cal ficou, né, o pó do Cal ficou, matando asfixiado 16, sobrando, né, o José Cândido e mais um outro marinheiro. Praticamente um milagre. Porque, não sei você, quem já mexeu com cal, já sentiu o cheiro de cal, sabe como é que aquele negócio fede, é um negócio tóxico. Eu imagino como que o João Cândido não morreu nessa situação. É praticamente um milagre. Não sei, né? O cal é um negócio assim, um produto bem forte, um cheiro bem forte. O João Cândido, ele perdeu, né, os seus amigos marinheiros e ele começou a ter, talvez, um estresse pós-traumático, sei lá. Não sou um psicólogo para falar. Mas eu só sei que eles começaram a perceber que ele não estava muito bem da cabeça. Ele estava dizendo que ouvia as vozes, ouvia o choro dos amigos que morreram com ele na cela. Pensa só como foi traumático para ele nessa experiência. Até que mandaram o cara para um hospício. Olha para você ter ideia, mandaram o cara para um hospício lá no Rio de Janeiro. Mas de louco, o João Cândido não tinha nada. Era só, talvez, um momento que ele estava passando e ele foi liberado em 31 de dezembro de 1912 desse hospício. E nunca mais pôde trabalhar novamente na Marinha. Depois disso, João Cândido ele foi ser pescador e vendedor de peixes lá no Rio de Janeiro, na orla lá do Rio. Era um cara que amava mesmo o mar. Até tem um relato de uma coisa que aconteceu com ele, que quando o navio, né, Minas Gerais, o encoraçado Minas Gerais, já lá pelo volta dos anos 50, final dos anos 50, eles estavam levando o encoraçado Minas Gerais para a Itália para ser sucateado. O João Cândido pegou sua canoa, seu barquinho e, né, foi perto do navio, deu um beijo nele, chorou, né, lembrando dos tempos que ele era um marinheiro aqui do Brasil. Bom, no dia 6 de dezembro de 1969, João Cândido, infelizmente, deu entrada no Hospital Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, e morreu 2 dias depois com câncer no intestino. Morreu esquecido e não foi reconhecido, né, em vida como um herói brasileiro, nem na sua cidade. Hoje teve um reconhecimento por parte do Rio de Janeiro, como ele sendo um herói, né, um dos heróis do Rio. Nesse caso específico, o que eu pude notar é que realmente o João Cândido ele foi realmente um herói aqui para o Brasil, né? Nós às vezes olhamos para fora e vemos heróis lá de fora e nós talvez tivemos nossos heróis e nós esquecemos dele, né? Independente do que você acredite, mas nós não podemos negar que ele foi uma peça importante na história do Brasil, né? Assim, ele lutou contra o preconceito, o racismo da época, né, pós abolição da escravatura, né, que estava muito recente, ainda é muito recente, né, os dias de hoje, imagina naquela época. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você também não conhecia a história do João Cândido, comenta aí embaixo, manda esse vídeo para um amigo seu, quem sabe ele gosta também aqui do conteúdo do Museu Vivo e começa a acompanhar nosso canal. Deixa seu gostei. Se você não é inscrito, eu falo de novo, curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal. Toda semana tá tendo vídeo novo e a gente está sempre tentando trazer uma qualidade um pouquinho melhor. E dá o like aí, senão eu que vou ficar revoltado, tá bom? Bom, até a próxima. E eu vou deixar aqui no card, aqui ou aqui, não sei qual lado, mas vai estar aqui em cima aparecendo agora, um último vídeo do canal que a gente fala sobre o meteorito Bendegó, que é um meteorito, né, que fez parte aqui da história, né, do nosso Brasil. Bom, se você gostou, até a próxima, te vejo no próximo vídeo. Valeu! Os famosos Dreadnoughts. Que burro, dá 0 pra ele! Dreadnought. Dreadnought, como é que é? Dreadnought. Os famosos Eu sou faixa preta terceiro grau. Sim. Os famosos, eu falo encoraçados, comprando da Alemanha, não, velho, da Inglaterra.